Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos nessa noite. Vamos fechar nossos olhos, acalmar nossos corações e vamos fazer uma oração para iniciarmos essa palestra. Mente, produz em mim, Espírito, a bondade. Mostra-me o amor presente em mim, envolvido pela carne. Descortina diante de meus olhos erráticos a minha verdade. Seja eu difusor de bons pensamentos. Seja eu vigilante com os meus pensamentos. E seja eu causador de amor onde eu estiver. Hoje nós tivemos psicografia aqui na casa, então eu vou ler o nome das pessoas que vieram escrever. Às vezes é a pessoa que escreveu, que coloca o nome, às vezes ela endereça para alguma pessoa. Então, se alguém se identificar com o nome, é interessante que pegue a carta e leia, né, para ver se às vezes tem alguns nomes iguais. Então, lendo a carta, as pessoas identificam se é realmente um familiar, um amigo, né? Cássio Nunes de Moraes. Marco Andrade Pinheiros. Carolina. José Alberto Carlos e Rosângela. Cartas que vieram endereçadas ou que vieram com algum nome foram essas, né? Às vezes a gente acaba auxiliando muitos espíritos que vêm escrever ou que vêm às vezes na mesa só para ser auxiliado, que acabam não deixando nome, né? Então só passam, são auxiliados e acabam não escrevendo, não deixando nenhuma carta, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o amor próprio. Quando nós falamos de amor próprio, nós refletimos, né, sobre os ensinamentos que Jesus veio nos trazer. Essa nova visão que Jesus veio nos trazer, né? A visão baseada no amor. O Antigo Testamento era uma visão religiosa mais a ferro e fogo. Então Jesus veio trazer a lei do amor, né? Veio trazer essa nova visão. E esse amor muitas vezes é expressado de várias formas. A gente acaba expressando esse amor de diferentes maneiras, né? Através de uma caridade, de um carinho com uma pessoa, né? Uma palavra, um abraço, até mesmo um silêncio no momento que você serve para uma pessoa, para a pessoa simplesmente desabafar. Às vezes a pessoa precisa daquele momento para ela colocar para fora tudo aquilo que ela sente de mal. Então, às vezes, esse momento de silêncio com uma pessoa é o momento de você estar dando amor para ela, né? Mesmo sem falar nada, né? Então, são várias formas essa linguagem do amor. A gente pode aplicá-la de diferentes formas, né? Mas muitas vezes a gente acaba esquecendo de um dos amores mais importantes que nós temos, que é o amor conosco, o amor próprio. Às vezes as pessoas se preocupam tanto de fazer uma caridade, auxiliar a pessoa, um parente, um amigo, que acabam se colocando em segundo lugar e acabam se esquecendo nessa vida. Em Mateus 23:37 ele dizia: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se nós refletirmos sobre esse versículo, se abrirmos um pouco mais esse versículo, a gente olhar com outros olhos, nós vamos entender que nós devemos nos amar em primeiro lugar. E quando nós nos amamos em primeiro lugar, não é um sinal de egoísmo. A gente não está sendo egoísta com os outros. Nós devemos ver isso não como egoísmo, mas como amor. Porque amar a si mesmo é olhar para dentro de nós. E quando nós olhamos para dentro de nós vemos a expressão de Deus. Que Deus ele está com a sua centelha dentro de cada um de nós. Então, amar a si mesmo é uma maneira de você estar amando a Deus. Como é que nós vamos poder auxiliar uma outra pessoa, amar uma outra pessoa, se você não tem amor por si mesmo? Um pai vai fazer um auxílio para um filho, vai amar um filho, se ele não está bem consigo mesmo, se ele não se ama. Então, o amor consigo mesmo, você se amar, é uma maneira de você
conseguir ter condições de amar as outras pessoas. Os benfeitores espirituais, eles cansam de nos falar para nós nos mudarmos, né? Para nós cuidarmos com as nossas condutas, as nossas expressões e atitudes. Então, é uma maneira de a gente acabar nos melhorando, né? E como é que a gente vai fazer isso se nós não olharmos para dentro de nós não nos amarmos? Então, essa maneira de você amar a si mesmo é se melhorar, é trazer o melhor para você. A tarefa ela é mais fácil do que a gente imagina, né? Às vezes a gente acaba colocando uma dificuldade muito grande nisso, mas ela não é tão difícil assim de você ter o amor próprio, né? São pequenos detalhes que às vezes a gente, no decorrer do dia a dia, no costume, no comodismo, a gente acaba esquecendo. Mas são pequenos detalhes que fazem com que a gente consiga se modificar, né? E quando a gente se modifica, a gente acaba modificando o nosso entorno também. Nós vamos atraindo, né? Se nós começarmos a mudar o nosso jeito de levar, a gente acaba atraindo pessoas que respeitam essa nossa posição, né? Porque muitas pessoas acabam cobrando que você se deixe de lado para que você atenda ela primeiro, você coloque ela em primeiro lugar. Então, se você começa com essas mudanças, você vai atraindo pessoas para o seu convívio que acabam respeitando isso. A gente tem que lembrar também que não existe um determinismo absoluto na nossa evolução, né? A gente não fica inerte, né, à nossa evolução. Nós somos de uma evolução constante. O nosso espírito está em constante evolução. E ele evolui de duas maneiras. Uma maneira é pelo amor, quando você aprende de janela, você não passa pelas dificuldades. E a maneira mais costumeira que o ser humano costuma aprender é pela dor, é na dificuldade. E infelizmente acaba sendo a grande maioria das mudanças. As pessoas acabam não mudando por amor, não mudando de visão, de ver o outro sofrer por alguma coisa e a pessoa tem aquilo como exemplo e muda. Geralmente ela acaba mudando pela dor. Eu trouxe alguns pontos aqui, né? Eu elenquei alguns comportamentos do dia a dia, os comportamentos que a gente acaba fazendo, e pessoas que não têm amor próprio costumam fazer, costumam praticar, né? Tem muito mais itens, muitas mais atitudes que a gente tem que acabam causando isso, mas eu listei esses que eu achei interessante para trazer aqui essa noite. O primeiro item eu coloquei aqui como agradar os outros. É um comportamento que sempre levará a pessoa ao desânimo. A pessoa que tem a sua vida tentando agradar os outros, ela sempre vai entrar num certo desânimo. Nem Jesus, né, com todo o seu amor, com todo o seu entendimento, conseguiu agradar a todos. E nós, espíritos imperfeitos aqui num mundo de prova e expiação, né, dificilmente conseguiremos agradar a todos. Então, as pessoas que tentam agradar a todos, elas vão entrar num período de desânimo, porque vai chegar no momento que você não vai conseguir mais agradar. Você vai perder o seu sentido tentando agradar as outras pessoas, né? Quantas pessoas não tentam se mudar, às vezes, para encaixar em alguma situação? Pessoas que mudam totalmente os seus hábitos, né, as suas maneiras, os seus pensamentos, para se encaixar, às vezes, num grupo de amigos, né, no grupo de trabalho. Então, as pessoas acabam se mudando para se encaixar, né? Elas não são aceitas ou se encaixam da maneira com que são, né? Porque cada um de nós é um universo em miniatura, né? Cada um tem um jeito. Eu tenho uma maneira de levar a vida, o seu Jaime tem outra maneira, tem outro jeito, o João tem outra, né? E isso é o que nos faz ser tão especiais, porque somos diferentes. E essas diferenças, às vezes, completam. O que eu não tenho, o seu Jaime tem para completar. Então, tentar agradar os outros é colocar você num local que você vai, indiscutivelmente, se entrar em um momento de desânimo.
Muitas vezes nós condicionamos as nossas felicidades em outras pessoas, né? Nessas condições. A gente vê um relacionamento, ela condiciona aquela pessoa a felicidade dela. E às vezes ela consegue ter um relacionamento com aquela pessoa e depois, em um determinado tempo, ela vê que a felicidade dela não está completa, porque ela não encontrou. Ela condicionou a felicidade dela em outra pessoa. Então, condicionando assim, tentando agradar aquela pessoa e condicionando, essa situação ela acaba chegando no momento que ela se torna desconfortável. Ela não consegue mais manter aquilo. Isso pode acontecer em vários relacionamentos amorosos, familiares, né, de trabalho, amizade, todos os relacionamentos a gente pode ver. Se você tentar toda vida estar agradando, chega no momento que a gente não consegue mais. Quando nós falamos de agradar os outros, também a gente não é taxativo de não fazer nada, às vezes, para agradar. Num relacionamento, você vai ter que, muitas vezes, fazer alguma coisa ou ir a um local que você não se agrada tanto, né, para agradar aquela pessoa que está com você. Mas desde que isso não te coloque numa posição tão desconfortável que te cause mal, ou que isso seja corriqueiro. Então você também não pode levar para o lado de ser totalmente inflexível, né, em todas as situações. Isso tem que ter uma flexibilidade. Agora, quando isso se torna a maior parte do tempo, a maior parte do convívio, está indo para um caminho de desconforto. Mateus nos oferece uma frase bastante provocativa no sentido de nos convidar à autenticidade e à honestidade para com nossos próprios valores e princípios. Ele dizia assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedência maligna. Mas como é que a gente pode aplicar essas máximas nas nossas dinâmicas sociais? Nos tempos onde predominam essas disputas, essas intrigas, incriminações, discriminações. Então a gente às vezes vê uns pontos de vista tão distorcidos, né? Cada um tem o seu interesse pessoal que tem que ser levado como verdade absoluta. Então a gente tem nesses momentos, que maneira que a gente consegue aplicar isso? Você ensina não para a gente não ser visto de uma maneira errada. Ao seguirmos essa recomendação de Jesus a respeito do sim, sim, não, não, podemos pensar que a melhor postura diante dos movimentos sociais que predominam atualmente é a qual o nosso pensamento está alinhado com os nossos princípios e com as nossas atitudes. Então, a gente ter os nossos princípios e as nossas atitudes alinhadas. Não mudar, às vezes, os nossos princípios para falar um sim para uma coisa que você acha errado. E hoje em dia a gente vê muitas pessoas indo no embalo das outras. Eu vi esses dias um teste em um programa onde eles pegaram 7 pessoas e colocaram numa sala. E num quadro eles fizeram um risco de um lado de um tamanho e do outro lado eles fizeram 3 de tamanhos desproporcionais. Um era do mesmo tamanho, os outros eram visivelmente desproporcionais. Eles colocaram 6 atores e uma pessoa que eles pegaram aleatoriamente. Os 6 atores eles foram indicados para apontar aquele risco que era de maior proporção, que visivelmente você via que tinha o dobro do tamanho. E aquela última pessoa, quando ela viu que todos apontaram para aquele, ela apontou também para aquele, mesmo ela vendo que estava errado. Então ali ela deu um sim para uma posição onde ela não queria, porque ela estava querendo agradar aquelas outras pessoas e não ficar diferente, às vezes, daquele grupo. Então ela se colocou numa posição onde ela foi contra as virtudes dela para servir de mais um ali para agradar aquele grupo, para não ser diferente. O segundo ponto é uma visão negativa de si mesmo. Nós não devemos jamais nos prejudicar. E ter uma visão negativa de si mesmo é um dos principais pontos de falta de amor próprio. As pessoas têm muito isso, uma autocrítica muito forte consigo mesmo. Tomamos algumas decisões erradas, a gente não está no caminho muito certo, mas está na busca para melhorar. A gente tem algumas vicissitudes que não nos agradam, mas que a gente está no caminho, a gente já tem a visão que aquilo está errado. Muitas coisas são difíceis de mudar,
A gente passa por, às vezes, alguma guerra interna para tentar mudar algum hábito, mas você carregar uma visão negativa para si, é uma visão que isso não te traz amor próprio, porque ele carrega uma energia negativa muito grande. A gente sabe o quanto a energia ela influencia na nossa vida. Então, quando você se autoculpa, você carrega essa visão para você, se autoafirmando que você é aquilo, você é isso, você acaba trazendo essa energia pesada para junto de você. Nós somos o que somos e estamos aqui porque nós estamos preparados para esse momento. A gente é o que é preparado para esse momento que nós estamos passando. A gente nem sempre avança na velocidade que a gente espera, né? Muitas vezes a gente gostaria de ter um salto quântico, a gente gostaria de mudar as coisas assim de uma hora para outra, mas às vezes é muito difícil, né? Às vezes a gente caminha em passos de formiguinhas, mas nós estamos avançando. Mesmo que você, cada dia você tenha um pequeno avanço, você está avançando. Você não está parado, você está progredindo. Mesmo que a velocidade não seja aquela que você gostaria de ter. Mesmo que você gostaria de estar muito mais avançado, uma pessoa muito melhor, né, tanto espiritualmente, moralmente, profissionalmente, mas você está caminhando, está em busca. E como eu falei, se a gente vibrar nessas energias ruins, é uma energia de uma frequência muito baixa. Então isso vai acabar nos abaixando, tirando a nossa motivação, né? A gente se coloca numa energia muito baixa. Então a gente tem que pensar o contrário, né? Pensar que nós estamos avançando, que nós estamos caminhando, mesmo que devagar, mas nós estamos avançando, para nós subirmos a nossa energia, nós colocarmos com uma energia mais alta, uma vibração mais alta, né? Ter um pouco mais de amor consigo mesmo, não ser tão crítico, né? A gente não deve ser crítico com os outros, né? E quem dirá com nós mesmos. A gente deve ter o amor próprio, esse é um dos itens, para você não ter você com uma visão negativa. Ter sempre uma visão positiva de si mesmo. Tentar se encaixar. Muitas pessoas tentam, né? Se encaixar num grupo de amigos, tem aquilo como eu gostaria de participar daquele grupo, no colégio eu via muito isso, aquele pessoalzinho que era mais destacado, as pessoas gostariam de participar daquele grupo. Então, quando a pessoa tenta se encaixar em algo assim, está sendo algo natural. As pessoas estão gostando dela de uma maneira natural, está mostrando para elas o que você realmente é. Para prosperar a nossa existência, você deve traçar o seu próprio caminho, né? Escrever a sua história e aprender com seus instintos. E deixar que o universo se encarregue de trazer as pessoas. Quando você leva a sua vida dessa maneira, você vai ver que o universo vai trazer até você aquelas pessoas. Você não vai precisar se forçar, mostrar para as pessoas o que você não é para entrar num grupo. O universo vai te colocar no seu grupo, colocar onde você deve estar. Nós perdemos muito tempo das nossas vidas tentando, às vezes, nos encaixar em grupos assim, tentando nos colocar em locais onde a gente não se encaixa, né? Em velhos hábitos, em opiniões, às vezes, cansadas, e a gente fica ali, né? Ouvindo, às vezes, aquelas pessoas que, às vezes, tentam nos ditar como você tem que andar, o que você tem que fazer, o que você tem que vestir, como você deve agir. Então, às vezes, quando as pessoas tentam se encaixar num grupo que não pertence a ela, acaba acontecendo isso. E aí traz um desconforto. A gente tem que aprender a se sentir confortável. Está confortável com o seu próprio eu. Está confortável no grupo mostrando o que você realmente é. Se mantém constante, a gente se mantém constante evolução. Confiar no teu instinto que você tem. O seu instinto, muitas vezes, as pessoas querem uma demonstração divina, mas a demonstração divina, às vezes, ela vem no instinto. Você vê que aquele local não é para você estar, mas às vezes você insiste em estar ali, porque tem um amigo ali que está te puxando, está te chamando, tem um parente que incentiva a ir ou fazer. Então, teu instinto vai te dizer, a tua intuição vai te
vai te alertar, às vezes, da onde você deve e não deve ir. Permanecer estagnado. A gente permanecer estagnado é a gente ficar numa zona de conforto. E a zona de conforto é um lugar bonito. É um lugar quentinho, aconchegante, um lugar gostoso de ficar. Mas nada cresce lá, nada evolui naquele local. Permanecer estagnado é não crescer. Por medo, às vezes, de mudança, medo do desconhecido. As pessoas, às vezes, não querem sair porque não sabem o que vão enfrentar e permanecem ali. Uma ave, por exemplo, quando atinge o seu ponto que ela deve deixar o ninho, ela identifica duas situações. Ou ela permanece ali naquele ninho, paradinha, confortável, os pais vindo tratar na boca, ou ela pula do ninho, se arrisca e vai se aventurar e ver o tão grande que é o mundo, quantas belezas que o mundo tem e o que de melhor tem a oferecer para ela. Então, você permanecer estagnado é você ter um medo desse desconhecido. Permanecer no mesmo lugar é condicionar a sua mente a se acostumar com o desconfortável. As pessoas às vezes estão num local desconfortável, não gostam de um emprego ali, reclamam por anos, mas elas estão ali. Porque elas têm medo da saída. Eu vou sair daqui para tentar uma coisa nova, mas é instável. Será que eu vou dar certo em outro local? E elas permanecem ali, condicionando a sua mente. Quando você condiciona a sua mente, por exemplo, num trabalho que você aceita o desconfortável, você tende a tudo na sua vida trazer o desconfortável como se ele fosse normal. Você torna normal algo tóxico para você. Isso seja num relacionamento, num emprego, um costume ou uma crença de família. Pessoas às vezes se arrastam por anos e anos em relacionamentos onde elas estão ali sofrendo, desconfortáveis, mas elas permanecem ali, por vezes uma crença familiar, onde não pode se separar. Antigamente tinha muito isso. Os casamentos às vezes passavam uma vida sofrida com violência e permaneciam ali porque a família não deixava, não autorizava, a pessoa que se separava era vista com os olhos diferentes. Acabam ficando ali por medo de não conseguir outra pessoa. Então, às vezes as pessoas se mantêm ali, naquele local desconfortável, por não querer as mudanças, não buscar as mudanças. Se desprender disso por muitas vezes é difícil, mas é necessário. É necessário que de tempos em tempos a gente faça uma faxina na nossa caixinha da vida. A gente pegar a nossa caixinha da vida e ver o que daqueles costumes, daqueles hábitos, daquilo que a gente vem fazendo é proveitoso ainda. A gente abrir aquela caixinha da vida e ver se aquilo que eu faço ainda para aquela pessoa de hoje, ela faz sentido você ter aquilo. Faz sentido você seguir aquilo. Como numa mudança física, onde você tira suas coisas de uma casa e leva para outra, às vezes você leva coisas móveis, por exemplo, de família, antigos, pesados, que já não te utilizam mais, você está carregando aquilo na sua vida, por locais e locais que você vai. E assim é a nossa vida. Às vezes a gente está com hábitos, com costumes que aquilo não faz mais sentido para nós. E nós estamos ali, carregando, ainda levando da mesma maneira, estagnado naquilo. E a gente tem várias coisas que a gente pode deixar a gente deixa de vislumbrar, de ter, porque a gente está ali, olhando para aquele velho, acostumado com aquilo. A gente precisa deixar o velho ir para vir o novo. Às vezes Deus às vezes a gente tem que tirar alguma coisa da mão, a gente tem que perder para a gente ter a mão vazia para conseguir receber alguma coisa de Deus. E assim é em tudo, profissionalmente, amorosamente. Deixar ir o velho, ter uma visão novo, acreditar que fora tem alguma coisa diferente. Se a gente permanece estagnado, a gente às vezes é atropelado pelo tempo. A gente vê, por exemplo, se você levar para um lado profissional, quantas empresas que
não acreditaram na evolução, permaneceram naquele ponto confortável, porque às vezes eram líderes de mercados e acabaram sendo atropelados depois pela evolução. A Nokia, quando lançou o celular, ela era líder em vendas. Hoje você não vê mais a Nokia, porque quando começou o smartphone, ela viu aquilo como uma visão que não iria dar certo. A Kodak, né? Quem comprava filmes da Kodak lembra que a Kodak era líder e morreu. As videolocadoras, né, que no começo não acreditavam que iam vingar, morreram com a chegada do Netflix. Então, o mundo está em constante evolução, né, e o desconhecido está aí para a gente ir atrás e abrir as portas para isso. Porque se você ficar num ponto estagnado, você se fecha para isso. Trabalhar em um emprego sugador de almas. Tem muitos empregos assim. Tem muitas pessoas que se colocam e permanecem em empregos assim, sugadores de alma, né? Estão ali carregadas, né? Eu tenho colegas de trabalho que reclamam há 10 anos, né? Que estão ali, que odeiam trabalhar ali, que não gostam, e se passou décadas ali sofrendo, né? Um desânimo dia após dia para levantar, para ir trabalhar, e estão ali, né? Por medo de sair, né? Por medo de ter mudanças, né? Infelizmente, muitos de nós a gente acaba trabalhando em empregos assim, né? Porque tem a dependência, a gente precisa ganhar a parte financeira para a gente pagar as contas, comer, né? Morar, se locomover. Então a gente precisa disso, né? Mas nós não precisamos nos tornar uma estatística, ficar ali, né? Nós devemos procurar com calma um lugar melhor para trabalhar. Se você está num local desse, aos pouquinhos busque uma alternativa, né? Às vezes um local que de início seja um ganho um pouquinho melhor, mas que você tenha um trabalho um pouquinho mais confortável, né? Um local que você venha se sentir bem, né? Afinal, nós não ganhamos para ter nossas energias sugadas, nós estamos lá ganhando um valor para trocar pela nossa mão de obra, não para sair no final do dia com a sua energia sugada, sair lá totalmente esvaído de energias. Então, nós não estamos lá por acaso também, né? Se tem um colega difícil, né, um chefe difícil, alguma coisa ali tem para nos ensinar. Alguma coisa ali está para nós evoluirmos também. Usar aquilo como evolução. Alguma coisa nós precisamos aprender com isso. Mas não deixar que isso tome conta. Isso acaba te levando para um local que você acabe ficando mal energeticamente e fisicamente. Negligenciar sua saúde. Qualquer pessoa que se ama coloca a sua saúde em primeiro lugar. Se você não se sente bem fisicamente, emocionalmente, mentalmente, examine sua vida e veja onde deve fazer mudanças. O que nos nossos hábitos a gente pode fazer? A gente tem hoje muitos jovens que um olhar, às vezes para eles você vê aquele olhar pálido, que passam noites, viram noites na frente do computador jogando, né? Então aí, às vezes você passa por um carro no trânsito, você acha que está pegando fogo, que está saindo uma fumaceira de dentro, que estão com um vapor. Então, às vezes você vai ver fisicamente que aquela pessoa está se destruindo. Ela não dorme direito, não se alimenta direito, usa de substâncias, acabam fazendo mal, né? Acabam entrando em drogas. Então, isso entra muito nos suicídios inconscientes. Suicídios que as pessoas às vezes acabam se matando aos pouquinhos e que acham que aquilo não é agir contra a sua própria vida. Um suicídio inconsciente é onde você vai criando hábitos no seu dia a dia que vai levando, né, a um estilo de vida que vai reduzir as suas forças físicas. Aquele seu corpo que veio com uma programação para viver 80 anos, às vezes você acaba tirando ele da terra com 50, porque você teve uma vida somente com hábitos ruins. Não se alimenta direito, usa de substâncias, usa de bebida, cigarros. Então, o cuidado com a nossa saúde é um ato de amor próprio. É você cuidar daquele corpo físico que Deus atribuiu para você. Deus entregou esse corpo para você
passar a sua existência. E nós devemos cuidar bem dele. Cuidar bem dele é um ato de amor próprio. As mudanças, elas não acontecem do dia para a noite, né? Às vezes entram num regime, as pessoas entram naqueles regimes, cortam de um dia para o outro. Isso às vezes é muito difícil, por isso que às vezes frustra as pessoas. As mudanças a gente tem que fazer, seja num hábito de um alimentar, um hábito no exercício, às vezes o deixar um vício é você mudar gradualmente, né? Mesmo que demore, mas que seja constante isso, que você consiga se adaptar para que isso se torne um hábito constante na sua vida, né? Não há nada melhor que você se cuidar, né? Cuidar de você mesmo. Tendo assim, você vai ter uma motivação maior para entregar para os outros, né, o que você quer. Às vezes as pessoas acabam se descuidando, principalmente pais, e se descuidam fisicamente para cuidar do filho, alimentar o filho, pagar alguma coisa para o filho e ela está se destruindo. Então, às vezes, aquele filho precisaria de um cuidado mais longo e a pessoa, às vezes, chega no ponto que fisicamente ela já não consegue mais entregar cuidado. Ela se desgastou tanto fisicamente, dando atenção para aquela criança, que ela esqueceu de si mesma. Relacionamentos excessivamente controlados. Se você tem amigos, parceiros, né, que costumam ditar as regras para você, que costumam falar o que você tem que fazer, né, querem que você seja totalmente controlado por essas pessoas, isso é um hábito que uma pessoa que permite isso não tem amor próprio. Um relacionamento tanto amoroso ou amizade deve ser algo que traga alegria, que lhe incentive, que dê apoio, né, nas suas decisões, na sua vida. Não que tente te controlar e que você virar praticamente uma marionete. Você só faz o que a pessoa fala, só faz o que a pessoa quer. Você é o único controlador da sua vida. Nós temos nosso livre-arbítrio para nos controlar. Porque nós não podemos colocar depois as consequências na conta de outras pessoas. A consequência é nossa. Se nós deixamos essas pessoas entrarem em nossas vidas e controlar, a responsabilidade é nossa. Porque nós entregamos o nosso livre-arbítrio para ela. Você tem o poder de não deixar, o poder de vetar isso, né? As pessoas que passam pela nossa vida e que nós devemos deixar em nosso caminho são pessoas que nos coloquem para cima, que nos incentivem, né, nos tragam alegria. Caso contrário, nós devemos tirar essas pessoas da nossa vida. Pessoas que carregam pessoas que ditam a vida por elas. A sua vida é sua. Você está no seu local para você se coordenar, né? Não escolher a felicidade. Muitas pessoas se contentam com o menos, né? Com menos do que merecem. Às vezes acabam simplesmente por não se valorizarem ou não se sentirem confortável na situação atual, elas acabam escolhendo, né? Ter menos do que merecem. Poderiam ter uma vida melhor, né? E acabam ficando ali por quererem, né? Nós não devemos nos acostumar com a vida onde os estados de infelicidade eles sejam maiores que o estado de felicidade. Como Jesus disse, a felicidade não é desse mundo. Mas nesse mundo nós não vamos encontrar a felicidade plena. Mas não que a gente vive em situações onde os estados de infelicidade sejam maiores que os estados de felicidade. A gente tem que buscar um maior tempo no estado de felicidade. A gente não perca o nosso sentido, né? Tem crenças limitantes que nos fazem permanecer em determinadas situações, né? Como até comentei ontem, em relacionamento, as pessoas estão ali num relacionamento triste, só que não querem se separar. Às vezes a religião não permite, então elas permanecem ali. Elas escolhem não estarem felizes. Elas escolhem estar num local de tristeza, num local de sofrimento. Vai passar, às vezes, na família, vai ter uma resistência da família, mas é a sua vida. Você está naquele local e você está sentindo o que está acontecendo. Você tem que olhar para si também, não pensar nos outros, em pensar em agradar as pessoas. E se você deixa as crenças limitantes te dominarem, no final você viveu para aquilo. Você não teve
a felicidade na sua vida. Você permaneceu, né? Você buscou ficar naquele local infeliz. Você não tomou uma decisão. Nós devemos nos libertar de tudo que nos mantém infelizes. Mesmo que no primeiro momento tenhamos que passar por algumas situações difíceis. Às vezes é complicado. Você está num relacionamento longo, uma separação. No começo é desconfortável, é custoso. Mas depois você vê que aquilo tira o peso de cima de você. Você se liberta. Toda mudança ela é difícil. Uma mudança física de uma casa, você já vê que é uma dificuldade. Você já tem que carregar as coisas, é pesado, é sujo, você começa a ver coisas que você não sabia nem que tinha. E uma mudança, às vezes moral, uma mudança de hábito, ela também é muito dolorosa, ela é muito cansativa, mas é necessário que se faça, para que você atinja a felicidade. Nós não devemos colocar limite em nossas vidas. Os limites nos prendem em um local infeliz. Só adia o momento da decisão. Se você não tomar essa decisão por bem no momento que você quer, a vida de uma maneira difícil ela vai te colocar. Às vezes a gente não tem o entendimento de que por que Deus às vezes coloca a gente em algum sofrimento. Coloca às vezes a gente em uma situação de dor. Porque a gente não tem o entendimento de como Deus age muitas vezes. A gente consegue sentir Deus, não consegue entender muitas vezes Ele. Então, às vezes, Ele nos faz mudar com o sofrimento. Você está ali parado, você não muda, chacoalha a sua vida, tira alguma estabilidade que você tem e força você nessa mudança. Definir limites é honrar sua energia. Honre seu limite além da irritação do outro. Lembre-se, não é sua responsabilidade quando o outro recebe um não. Se alguém ficar com raiva de você por ter dito um não, ficou clara a necessidade do limite. Quando as pessoas ficam bravas por você falar um não, que você não deu o limite para aquela pessoa, se ela ficar brava por isso, está bem claro que aquela pessoa tem que receber um não. Que ela não respeita o seu limite. Que na sua vida o impor limites seja normalizado. Normalizado com amor. Que a gente tenha isso como normal. Eu sei do meu limite. Eu sei até onde as pessoas podem ir, até onde eu posso ir. Então que seja normal isso, eu impor limite numa situação. A gente não deixa que as pessoas coloquem limites onde elas não sentem o que você está sentindo. Eu agradeço a todos pelo tempo e era isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado a todos, uma boa noite. A gente vai fazer os passes de tratamento e a bioenergia. Quem fez uso de bebida alcoólica, a gente pede que não entre nas salas de passe, para não sujar a energia da sala. Nós vamos fazer uma oração e depois vamos fazer os passes. Ó Senhor amado, Criador de todos os mundos, do céu, da terra e do mar, abençoai o lar Casa Irmãos de Luz. Abençoai todos os lares que à nossa volta estão. Distribui sobre a terra suas bênçãos, suas glórias e a força de seus pensamentos. Salve o povo cigano. Salve Iemanjá, a rainha do mar. Rosas brancas te oferecemos a paz no mundo, assim como a nossa paz, a paz da Casa Irmãos de Luz. Pai amado, assim seja feito em teu nome, através de seu Filho Jesus, que é o mundo do paraíso. Ó Jerusalém, cidade sagrada, ó Nazaré, sagrada, consagrada e iluminada, luz dos bastiões dos céus. Iluminai a casa, irmãos de luz, e orientai as almas perdidas que ali estão a seguirem o caminho da retidão. Que assim seja. Glória a Deus.